Olá, meu nome é Cristina, eu sou enfermeira e mestre em Ciências em Saúde pela Universidade Federal de Mato Grosso e atualmente doutoranda pelo programa de Patologia da Faculdade de Medicina de Botucatu. E vou dar início agora, então, à apresentação do meu trabalho intitulado Cardiomiopatia cirrótica é associada com disfunção miocárdica e alteração na dinâmica do cálcio intracelular. Diversos estudos demonstram que a contratilidade cardíaca pode estar comprometida na cardiomiopatia cirrótica. No entanto, os mecanismos envolvidos ainda não são bem compreendidos. Desta forma, o objetivo do trabalho é testar a hipótese de que a disfunção cardíaca observada na cardiomiopatia cirrótica está relacionada à diminuição da capacidade contrátil miocárdica em associação à alteração da expressão e função das proteínas do trânsito de cálcio. Em adição, foi analisado se citocinas pró-inflamatórias poderiam estar envolvidos neste processo de disfunção miocárdica. Para a realização desse trabalho, foram utilizados 32 ratos Whistler machos com idade de 70 dias, os quais foram divididos aleatoriamente para compor em dois grupos, o grupo controle e o grupo CTA, ou grupo cirrose. O grupo controle, cada um contendo 16 animais. O grupo controle recebeu ração padrão mais água natural e a administração de solução salina por via intraperitoneal 2 vezes por semana. E o grupo CTA, ou grupo cirrose, recebeu ração padrão, água natural, mais a administração por via intraperitoneal de 100 mg por quilo de tiocetamida 2 vezes na semana, com o objetivo aí de induzir a cirrose. O protocolo experimental teve duração de 8 semanas. A tiocetamida é uma droga hepatotóxica muito utilizada em modelos experimentais para a indução da cirrose hepática. A fim de alcançar os objetivos propostos no trabalho, foram realizadas análises de função miocárdica em vivo por meio da análise do ecocardiograma com Doppler tecidual. Também foi realizada a avaliação da função mecânica do músculo cardíaco ou avaliação do miocárdio in vitro por meio da técnica de músculo papilar isolado. Foram analisadas a expressão das proteínas do trânsito de cálcio miocárdico por meio da análise de Western blot e foi realizada a análise das citocinas pró-inflamatória, fator de necrose tumoral alfa e interleucina 6 por meio do ensaio de ELISA. A comparação entre os grupos foi realizada por meio de teste TED-Student, com significância de 5%, e o protocolo do estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina de Botucatu. Após a eutanásia, foram realizadas tanto análises do fígado macroscópica quanto microscópica. Na análise macroscópica, o fígado dos animais controles apresentaram uma característica normal. E na avaliação histológica, o fígado desses animais apresentou o score de inflamação e de fibrose igual a 0, enquanto apresentou um score de esteatose de 1, indicando um grau de esteatose leve. O grupo C mais TA, ou grupo cirrose, apresentou na avaliação macroscópica um fígado de aparência nodular, indicando aí um quadro de cirrose. E na avaliação histológica, apresentou o score de inflamação e de fibrose de 2,6, que indica alterações fortes, mudanças fortes, e um score de esteatose de 0,7, indicando uma esteatose leve. Com relação à análise do ecocardiograma com Doppler tecidual, os animais do grupo cirrose apresentaram tanto alterações na estrutura cardíaca, quanto na função diastólica, bem como na função sistólica. Entre os indicativos de alteração na estrutura cardíaca, foi observado alteração
do diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo, que estava aumentado nos animais do grupo cirrose. Também estava aumentado o diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo nos animais com cirrose. A espessura diastólica da parede posterior estava diminuída nos animais com cirrose, bem como a espessura sistólica da parede posterior desses animais, que também estava diminuída. O átrio esquerdo estava aumentado nos animais que apresentaram cirrose e também teve um aumento da relação átrio esquerdo pela aorta. Além disso, os animais com cirrose apresentaram uma diminuição na espessura relativa do ventrículo esquerdo e um aumento do índice de massa do ventrículo esquerdo. Esses parâmetros indicam uma disfunção, uma alteração, uma hipertrofia excêntrica. Com relação à função diastólica, foi observada uma alteração na relação onda E por A, que estava aumentada nos animais com cirrose. Houve um aumento do tempo de relaxamento isovolumétrico, e também houve um aumento do tempo de relaxamento isovolumétrico quando esse foi corrigido pelo intervalo RR, uma vez que a gente observou uma alteração, uma diminuição na frequência cardíaca. Nas variáveis do Doppler tecidual, foi verificado uma diminuição no E', um aumento do A' e um aumento da relação onda E por E'. Com relação à função sistólica, foi verificado aí uma diminuição da frequência cardíaca nos animais que apresentaram cirrose, uma diminuição da fração de ejeção, bem como diminuição da velocidade de encurtamento da parede posterior e um aumento do índice TEI. Além disso, no Doppler tecidual, esses animais apresentaram uma diminuição do S'. Assim, podemos encontrar, então, tanto alterações na estrutura do coração, indicando aí uma hipertrofia excêntrica, bem como alteração na função diastólica e nos parâmetros de função sistólica. Quando a gente vai para a análise do músculo papilar isolado, uma análise que avalia principalmente a função mecânica do músculo cardíaco, os achados vão de encontro aí com os nossos achados do ecocardiograma. Em condição basal, ou seja, sobre condição de normalidade, o músculo do miocárdio desses ratos apresentou uma diminuição da tensão desenvolvida, ou seja, os animais com cirrose apresentaram uma diminuição da capacidade de desenvolver força, bem como apresentaram uma diminuição da variação da velocidade para atingir a tensão desenvolvida, quando comparados aos animais do grupo controle. E aí, nós também observamos uma diminuição na velocidade de variação do decréscimo da tensão desenvolvida, uma vez que esses animais desenvolveram menos força, consequentemente, eles têm uma diminuição também da velocidade de variação do decréscimo da tensão desenvolvida. Esses dados, então, vão de acordo com os achados do eco. Além disso, nós avaliamos a capacidade de contraste do músculo cardíaco por meio do papilar em algumas manobras, entre elas a manobra de pausa e retorno do estímulo elétrico, na qual foi observado que os animais com cirrose apresentaram uma diminuição da área sobre a curva na tensão desenvolvida, ou seja, esses animais apresentaram uma menor capacidade de desenvolver força após uma pausa e retorno do estímulo elétrico. Ou seja, essa manobra permite-nos mostrar que pode haver uma alteração na capacidade de restabelecimento do gradiente de concentração de cálcio, seja mandar esse cálcio para fora do citoplasma, bem como recapturar esse cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático. Então, para entender melhor o que estava acontecendo, foi realizado a avaliação das proteínas envolvidas no trânsito de cálcio miocárdico. Entre as proteínas avaliadas,
nós encontramos alteração apenas na fosfolamban fosforilada no resíduo de treonina 17, a qual apresentou-se diminuída nos animais que desenvolveram cirrose. A fosfolamban é uma proteína reguladora da cerca. A cerca é a bomba ATPásica do retículo sarcoplasmático. A principal responsável pela recaptura do cálcio que está no citoplasma de volta para o retículo sarcoplasmático. O principal é a organela armazenadora de cálcio na célula cardíaca. Além disso, para entender melhor como poderia estar acontecendo ou o que estava levando a essa alteração, foi avaliada a presença de citocinas pró-inflamatórias no tecido miocárdico. As citocinas avaliadas foram o fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 6. Não foi verificado a alteração para o fator de necrose tumoral alfa nos animais com cirrose. Na verdade, nós não conseguimos observar alteração significativa aqui. No entanto, com relação à interleucina 6, houve um aumento significativo aí da concentração dessa citocina pró-inflamatória no tecido miocárdico dos animais que apresentam cirrose. Sendo assim, nós demonstramos que a cardiomiopatia cirrótica está associada à diminuição da capacidade de contração miocárdica, como a gente observou principalmente pela análise do músculo papilar isolado, onde a tensão desenvolvida se encontrava diminuída, e esse achado foi relacionado com a alteração da expressão da proteína fosfolamban fosforilada na treonina 17, e também com alteração no restabelecimento do gradiente de concentração de cálcio miocárdico, uma vez que observamos uma alteração na manobra de pausa e retorno do estímulo elétrico. E esses fatos foram associados à elevação da concentração da interleucina 6 no coração. Muito obrigada. E eu gostaria de dizer que o presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior, a CAPES, em parceria com a FAPEMAT, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Mato Grosso. E aqui eu deixo para vocês o meu e-mail para contato. Obrigada.